Boa noite a todos vocês que estiverem no link, a quem estiver ao vivo aqui. Vamos iniciar nossa live de capítulo 26 de Êxodo. É uma live um pouco mais curta, porque tem menos versículos e também porque tem muitas informações aqui que são mais para se você faz um estudo bíblico mais a fundo, ok? Então, obviamente, que o Espírito Santo sempre vai manifestar de certa forma quando for para revelar alguma coisa, ou para alguma coisa que, mesmo sendo do estudo, seja algo que é necessário a gente ver, ou algo assim, ou generalizar de alguma forma, no sentido que a gente entenda na nossa leitura, tá bom? Então, hoje a gente vai iniciar o capítulo 26. Ah, vão ser informações mais detalhadas sobre o lugar de ofertas nesse momento, essa primeira partezinha aqui. Então, Deus vai ser muito bem, né, detalhista em relação à mesa das ofertas, né? Que vai ser muito importante. Então, a gente vai começar a ver aqui agora. Existem as comparações de quando você faz o estudo bíblico, existem as comparações do que representa o linho, por exemplo, do que representa o tecido, do que representa, porque cada coisa vai representar alguma coisa, ok? Mas, obviamente, que a gente não vai parar para fazer estudo bíblico mesmo, especificamente sobre isso e aquilo outro. Eu até cheguei a anotar hoje, deixa eu ver se está aqui, peraí. Eu cheguei a anotar uma das. Ah, eu perdi, não está aqui. Ah, tá, você tá aqui sim. Não, quer dizer, uma parte só, mas, é, por exemplo, a prata, ela significa redenção, né? E aí você vê em vários lugares, por exemplo, Davi com números, é, Davi, você vê em Salmos, você vê em Levítico 17, você vê tudo onde a prata tem uma representação. Então, nessa leitura de hoje, e principalmente no altar, principalmente, sempre vai ter algo que vai representar algo, ok? O linho, a pureza, ou isso, aquilo. Então, a gente entende, né, como o corpo de Cristo, a gente entende como tudo isso é para levar a Cristo. Ok, o tabernáculo é o templo, Cristo é o templo, ele é o sacrifício, ele é o sangue, ele é a própria oferta, ele é tudo que a gente possa imaginar. Então, tudo tem alguma representação a ver com ele, ok? Então vamos fazer nossa oração, pedir a Deus que nos proteja, nos abençoe, Senhor. Que o Senhor nos toque nos nossos ouvidos, nossos olhos, coração espiritual, meu Deus, para que a gente possa ouvir e entender a Sua palavra, para que a Sua palavra possa nos moldar cada vez mais a Ti, Senhor, que nossa vida, os nossos pensamentos, nossas escolhas, nosso caráter, nossos princípios sejam sempre alinhados com o do Senhor, meu Deus, para que o Senhor possa estar sempre sendo representado por nós, para que o Senhor possa, mesmo que o Senhor não dependa da gente, eu não precise da gente, nós precisamos do Senhor, e essa comunhão é muito importante. Então, agora, nesse momento, a gente vai ler sobre o tabernáculo, a gente vai ler sobre a sua mesa de ofertas daquela época, então que o Espírito Santo possa nos revelar, meu Deus, a importância de tudo isso naqueles tempos e agora também a nós em Cristo. Eu peço para que o Senhor nos livre de todas as distrações e nos faça ter uma live muito abençoada, edificadora para a nossa vida, para que a gente possa seguir o Evangelho, passar ele adiante e servir a Ti, meu Deus. Em nome de Jesus agradeço. Amém. Vamos lá. Então ele está falando com Moisés. Faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. E nelas mande bordar querubins. Então é como se fosse, né, proteção de todos os lados dessas 10 cortinas. Então, todas as cortinas internas terão a mesma medida, 12 metros e 60 centímetros de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenda 5 dessas cortinas internas uma com a outra e faça o mesmo com as outras 5. Faça laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina interna, na extremidade do primeiro conjunto de cortinas internas, e o mesmo será feito a cortina interna na extremidade do outro conjunto. Faça 50 laçadas numa cortina interna e 50 laçadas na cortina interna que está na extremidade do outro conjunto, de modo que as laçadas estarão opostas umas às outras.
Faça também 50 colchetes de ouro, com os quais se prenderão as cortinas internas uma na outra, para que o tabernáculo seja um todo. Com o total de 11 cortinas internas de pelos de cabra, faça uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas terão o mesmo tamanho, 13,5 metros de comprimento e 1,80 metros de largura. Prenda de um lado 5 cortinas internas e também as outras 6 do outro lado. Dobre em 2 partes a 6ª cortina interna na frente da tenda. Faça 50 laçadas ao longo da borda da cortina interna na extremidade do primeiro conjunto de cortinas e também ao longo da borda da cortina interna do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e ponha-os na laçadas para unir a tenda como um todo. Quanto à sobra no comprimento nas cortinas internas da tenda, a meia cortina interna que sobrar será pendurada na parte de trás do tabernáculo. As 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado, e o que sobrar será pendurado nos 2 lados do tabernáculo para cobri-lo. Faça também para a tenda uma cobertura de pele de carneiro, tingida de vermelho, e por cima dessa uma cobertura de couro. Faça armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação terá 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. Todas as armações do tabernáculo devem ser feitas dessa maneira. Faça 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata debaixo delas. 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, faça 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 6 armações para o lado ocidental do tabernáculo e 2 armações na parte de trás, nos cantos. As armações nesses 2 cantos serão duplas, desde a parte inferior até a superior, colocadas numa única argola. Ambas serão assim. Desse modo, haverá 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça também travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado e 5 para as do lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. O travessão central se estenderá de uma extremidade à outra entre as armações. Revista de ouro as armações e faça argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também terão que ser revestidos de ouro. Faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Faça um véu de linho trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mande bordar nele querubins. Pendure-o com ganchos de ouro, em 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro e fincadas em 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. Esse é o famoso véu em que Cristo, quando está pendurado, né, literalmente na cruz, a gente lê que a cortina, o véu foi rasgado. Então, veja bem, aqui é uma frase muito boa, e eu amo o número 33, principalmente porque é a idade de Cristo, e é onde a gente está vendo exatamente o que Deus está escrevendo aqui em relação, tanto lá quanto aqui, quanto no Novo Testamento quanto aqui. Então, pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a Arca da Aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Então, temos, né, a Terra Santa, onde Cristo foi crucificado, e temos o lugar santíssimo, que é para onde ele, obviamente, se tornou, né, a partir do momento em que o véu se rasga.
Quando esse véu se rasga, e a gente vê isso lá na frente, quando isso está escrito nos evangelhos, e a gente volta aqui para ver o que que é, a gente consegue entender que Deus fala em diversas formas e língua, e formas de língua, né? Para que a gente possa linkar uma coisa com a outra. Então, isso é mais quando você está no estudo bíblico, que você vai lá atrás, vem aqui. Você vai lá na frente, volta aqui. Aí você pega um outro livro, aí você vai na outra passagem. O outro livro X, livro que eu digo da mesma Bíblia, né? Não outro livro. É, aí você vai no livro de Daniel, aí você volta. Você vai no livro de Apocalipse, você volta. Então, nesse momento aqui agora, por que que ele escreveu, né, no Novo Testamento? Por que que Deus deixou escrito, o Espírito Santo deixou escrito e o véu se rasgou, né? Então aqui a gente sabe, a gente está falando de Cristo em todo momento da Bíblia. E nesse momento aqui agora, esse véu ele separa o lugar santo, que é o lugar separado, né? Então o povo separado, as pessoas separadas, a terra separada, que é separado do lugar santíssimo. Então, o santo a gente sabe que é separado da parte. Imagina o que que é o santíssimo, né? Separadíssimo. A parte é parte, muita parte. Então, nesse momento em que Jesus é o único, quem é que vai rasgar esse véu? Ninguém. Jesus é o único. Quando ele rasga esse véu, as pessoas têm acesso a Deus, porque esse véu que está lá, ninguém pode passar para trás. É um lugar santíssimo, santíssimo, santíssimo. O sacerdote fazia uma vez ao ano esse momento em que ele podia passar no lugar santíssimo, que é onde a presença de Deus estava, as tábuas estavam, tudo mais, né? Então, quando a gente vê Deus colocando esse véu, e você lê lá na frente no Novo Testamento, né, nos Evangelhos, você vê a palavra, essa parte escrita que o véu se rasgou, né? A gente sabe que é o véu de cima até embaixo, que é Deus e aqui na terra. Então, a gente tem agora, graças a Cristo, acesso ao lugar santíssimo, que é quem? Deus, sendo ele, obviamente, em Filho Cristo. Então, quando ele faz isso, não há mais nenhuma forma de oferta para você ter que falar com Deus, não há mais nenhuma forma de sacrifício para você falar com Deus, porque ele foi o último sacrifício. Cristo foi o último, né? O último cordeiro, ele foi o último sacerdote, o sumo sacerdote, a chegar aquele momento e a abrir, mudar a nossa vida completamente. Então, quando a gente vê nesse lugar aqui, nesse momento, a gente está só aprendendo que tem um véu, que tem um lugar santo, um lugar santíssimo. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente entende. Então, veja, quando tem um véu, Deus está aqui na ponta do meu dedo, né? E a gente está aqui na terra. Quando a gente tem esse véu nesse tabernáculo que a gente está lendo, e ninguém pode passar para trás, ninguém pode passar aqui atrás e ver o Santíssimo, né? Você obviamente sabe que você não tem acesso a Deus livremente. Não tem como ter um acesso a Deus, chegar ali, abrir a cortina. Inclusive, duas pessoas vão morrer fulminadas, são filhos de Arão, a gente vai ver isso daqui lá na frente. Eles vão simplesmente entrar no tabernáculo, eles vão simplesmente chegar eles vão chegar perto de onde eles não deveriam ir primeiro, porque eles não eram, não era o dia específico para isso, eles foram fazer holocaustos, foram fazer ofertas de qualquer jeito, eles estavam bêbados, se não me engano. Então, eles vão entrar nesse momento e vão fazer uma baderna naquele lugar santo, não foi nem no Santíssimo, e morreram fulminados. Foram fulminados para quê? Para que pudessem entender que tem que haver respeito nas coisas de Deus, né? Então, esse lugar é muito separado, muito reservado e não tem acesso. Cristo, ele rasga esse véu assim que ele cumpre, né, a última oferta, o último holocausto, quando ele mesmo é o próprio cordeiro, quando o sangue dele é dado como oferta ali, né, e a gente entende sobre esse véu. Então, por que que não é todo mundo que vai chegar a Deus? Por que que não é todo mundo que fala, eu não acredito em Cristo, mas eu falo com Deus todo dia, Deus me responde, ou então, isso, X, Y, Z com Deus, veja, não tem ninguém que possa chegar até Deus se não for por Cristo. E isso é bíblico. Cristo fala que ninguém vai ao Pai senão por mim, tanto em oração quanto na vida eterna. Não se vai aos céus sem Cristo, não vai, não faz oração, não chega até Deus se também não for através de Cristo. Então, Ele é o que intercede por nós.
Ele é o que está. Quando Deus olha para você, por exemplo, ele não te vê mais como um ser humano, um pecador, ele te vê como filho, porque está através dos olhos de Cristo, está através do Espírito de Cristo, logo dele. Então, é muito importante a gente entender esse relacionamento que Cristo, né, nos permitiu ter com Deus, obviamente, através dele. Então, quando você ora, passa por Cristo. Quando você né, quando você ora, quando você tem comunhão, passa por Cristo, né? E obviamente que agora você tem acesso a falar com Deus e a ter acesso a Deus, o que antes era impossível, né? A gente vai ver, inclusive, que ninguém podia falar com Deus assim simplesmente. Tinha um momento certo, o momento do mês correto para você fazer os sacrifícios, o holocausto, né? Aspiciar tudo, levar os pecados no bode para o deserto. E aí, ou então em outra época você tem um profeta que vai falar através, né? Você chega no profeta, você fala com o profeta fala com Deus. Então, agora não tem mais isso, graças a Deus. Imagina que triste seria para nós a gente precisar de um ser humano, não estou falando de Cristo, né? Para poder falar com Deus. Imagina se esse ser humano morasse na Inglaterra, imagina se esse ser humano morasse no Japão, imagina como é que seria para falar com Deus. Então, graças a Cristo, como é que fala? Em Atos, quando, né, Pentecostes, quando ele vai e ele deixa o seu Espírito Santo, a gente tem acesso, mas é pelo Espírito dele, que morreu na cruz, né, 3 dias, e depois ressuscitou e deixou o Espírito para nós, para que a gente tivesse acesso a isso, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, né, que nos dá acesso a ele. Então, por isso que quando você ora, o Espírito Santo já sabe, às vezes você não consegue orar, às vezes você não sabe orar, o Espírito Santo, ele traduz até o espremido do seu coração, isso é bíblico também. Então, Deus já sabe das suas coisas, Deus já sabe do seu, né, da sua oração. Se você não souber falar, não souber orar, você só fechar os seus olhos dentro do seu coração mesmo, o Espírito Santo já sabe tudo que você está orando. Mas é importante, obviamente, né, ter esse relacionamento, ok? E é isso. Então vamos continuar aqui. Coloque a tampa sobre a Arca da Aliança no lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu, no lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente a ela, do lado sul. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Faça ganchos de ouro para essa cortina e 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Mande fundir para eles 5 bases de bronze. Ok? Então, finalizamos hoje para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amanhã a gente volta no capítulo 27, se Deus quiser. Fiquem com Deus, um bom restinho de noite para vocês e qualquer coisa mandem mensagem. Ok? Até amanhã, se Deus quiser, a todos. Amém. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau.